Hoje a gente vai bater um papo sobre... promessas que nos fazem calar. A gente estava até pensando aqui com a equipe de arte, a equipe de mídia da igreja. Eu falei, coloca lá a arma X do X-Men Origem Wolverine, né? É uma mistura de arma X com Deadpool. Eu falei, eu acho que ele vai representar bem o que a gente vai estar pregando hoje. Mas aí a gente achou que ia ficar um pouco fora do quadro, geramos outra arte aí. Então vamos falar sobre promessas que muitas vezes não estamos prontos para receber ela, não estamos prontos para gerir ela, e muitas vezes caminhamos com a promessa do Senhor, mudos, calados, muitas vezes sem opinar até sobre a nossa vida, sobre o que está acontecendo. Porque quando nós caminhamos perante a vontade do Senhor, quando nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha se manifestar, Ele faz do jeito, da maneira que Ele quer. E muitas vezes o Senhor nos comunica, o Senhor nos traz a nós a existência, o nosso pensamento, aquele caminho que Ele quer que a gente caminhe, porém muitas vezes a gente não está pronto. E a gente começa a querer ensinar a Deus a fazer algumas coisas, ensinar a Deus a ter alguns jeitos e maneiras de fazer. E Ele vai mostrar para nós aqui nessa leitura de hoje, que Ele sabe o que está fazendo. E no momento certo Ele vai fazer. E se você não está pronto para comentar, se você não está pronto para falar, opinar daquilo que Deus tem para fazer na sua vida, você corre o risco de ficar calado e não poder comentar sobre isso. E a gente vai ter base bíblica para isso hoje. Vamos aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas. Estou até me ouvindo melhor agora. No Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 1, no verso 5. Pegue aí seu aplicativo, seu celular, sua Bíblia, e vamos lá. É água. Vamos lá. Lucas 1, verso 5, a gente vai ler até o verso 25. Durante o governo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote foi designado para servir no grupo de Abias. Seu nome era Zacarias. E sua mulher era descendente de Arão. O nome dela era Isabel. O casal vivia honestamente, sempre obedecendo de coração os mandamentos. Era gente de consciência tranquila diante de Deus. Entretanto, não tinha filhos, porque Isabel não engravidava. E agora eles já eram idosos. Aconteceu que Zacarias estava cumprindo seus deveres sacerdotais na presença de Deus, no turno que lhe correspondia. Quando chegou sua vez de entrar no santuário e queimar incenso, o povo estava reunido e orava do lado de fora do templo, na hora da oferta de incenso. De repente, um anjo de Deus apareceu do lado direito do altar. Zacarias ficou paralisado de medo, mas o anjo tranquilizou. Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, terá um filho. O nome dele será João. Você irá comemorar, pular de alegria. Não apenas você, pois o nascimento dele irá alegrar muita gente. Ele será grande na presença de Deus. Ele não poderá beber vinho, minha tradução é bem moderna, tá, gente? Nem cerveja, mas será cheio do Espírito Santo, desde o momento em que sair do ventre materno. Ele conduzirá muitos filhos e filhas de Israel de volta ao caminho de Deus. Cheio de poder como Elias, ele anunciará o reino de Deus e reacenderá o amor dos pais pelos filhos, despertando fé nos corações mais fechados. Ele preparará o povo para Deus. Zacarias disse ao anjo: como posso acreditar nisso? Já estou velho. Minha esposa também é uma mulher de idade. Mas o anjo respondeu: sou Gabriel e vivo na presença de Deus. Fui enviado especialmente para trazer esta boa notícia. Mas por não ter acreditado, você ficará mudo até o dia do nascimento do seu filho. Tudo irá acontecer exatamente no tempo certo, no tempo de Deus. Enquanto isso, o povo que esperava por Zacarias já estava preocupado e se perguntava por que tanta demora no santuário. Mas quando saiu, Zacarias não conseguiu falar. Então todos entenderam que ele tivera uma visão. Como não conseguia falar nada, teve que usar gestos e sinais para se comunicar. Depois de encerrar o seu turno, Zacarias voltou para casa. Não muito tempo depois disso, Isabel engravidou. E durante 5 meses, ele nem saía de casa, curtindo a gravidez.
Ficava sempre pensando: como pode o Senhor ter me abençoado tanto? Ele olhou para mim, não serei mais humilhada. Então a gente vê a história aqui de Zacarias. Zacarias era um sacerdote do Senhor, ele tinha ofício na obra do Senhor. E o que ele fazia naquele momento? Naquele momento ele abastecia o altar do incenso. E o que era o altar do incenso? Era um altar de 40 centímetros quadrado, 90 de altura, e esse altar ele tinha 4 pontas, e ali se mantinha o incenso direto. Aquele altar, quando Deus pediu para que ele fosse feito, aquele altar simbolizava a adoração contínua do povo dele. Esse altar ele era purificado com sangue de sacrifício uma vez por ano. Porque poderia ser que a adoração do sacerdote, a adoração do povo que trouxe aquele incenso especial, não estivesse pura. Então, como ele era um altar que ele estava exposto a não estar purificado, ele era um altar que simbolizava a adoração do povo. E Zacarias estava nesse trabalho, era o turno dele, era a semana dele ficar hospedado dentro do templo, fazendo o trabalho do sacerdote. E quando ele foi lá, acender as lâmpadas e colocar mais incenso naquele altar, para que aquele processo acontecesse, o anjo do Senhor aparece para ele. Aqui a gente aprende uma coisa na vida de Zacarias: só recebemos algo de Deus, só temos aparições e revelações do Senhor aquele que mantém a adoração contínua, aquele que está preocupado sempre em manter o altar de adoração aceso, aquele que está sempre na busca, aquele que está sempre orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, aquele que está sempre com um propósito para o Senhor, esse vai ter direção de Deus. A palavra fala que Zacarias ele já tinha essa necessidade de ter um filho pela sua idade, ele já tinha esse saldo negativo como um homem de Deus, como um servo do Senhor naquela cultura, ele precisava ter um filho. Mas mesmo buscando ao Senhor, ele ainda executava os trabalhos dele e mantinha a adoração do templo sempre acesa. E agora olhamos para nós e pensamos: será que estamos mantendo a nossa adoração acesa? Nós buscamos a Deus, temos muitas necessidades com o Senhor, mas será que estamos cumprindo o nosso compromisso como sacerdócio da ordem de Melquisedeque? Será que estamos cumprindo o nosso sacerdócio universal dos crentes, a qual Deus deu a cada um o privilégio, o direito e a obrigação de manter aonde você está a adoração do Senhor sempre acesa? Será que nós estamos preocupados com a adoração do Senhor? Será que nós estamos preocupados em manter o altar do Senhor aceso no nosso trabalho, na nossa faculdade, agora na quarentena na nossa casa? Ele esperava a resposta do Senhor, porém ele estava sempre com o seu altar aceso. E hoje a gente vive uma vida que estávamos conversando antes de vir para cá, antes de estar aqui, estávamos conversando sobre como que está a nossa situação perante Deus hoje. Hoje a gente sente necessidade de fazer tanta coisa, mas a gente não sente mais necessidade de estar com o Senhor. A gente estava lembrando antigamente, quando a pessoa ia se batizar, era uma cerimônia, era um curso de batismo de 6 meses, era todo um trabalho, todo domingo estar na igreja e aprender aquela apostila, e agora não se vê mais isso. E a gente estava pensando, a gente exigia demais, ou hoje está frouxo demais o negócio? Mas nós vemos com Zacarias, que é aquele que espera algo de Deus, aquele que espera um milagre de Deus, independente do tempo, independente da situação, independente se há resposta ou não, o altar da adoração tem que continuar aceso, o altar da adoração tem que continuar queimando sempre, tem que estar com o melhor incenso. Não era qualquer incenso que se colocava naquele altar, era um incenso separado, que já era uma receita predita da construção do templo. E nós queremos muitas vezes manter o altar da adoração aceso, mas nós queremos manter qualquer altar aceso. Nós queremos manter com qualquer adoração acesa nesse templo. E Zacarias ele mantinha tudo no seu tempo, ele mantinha tudo conforme o Senhor tinha ordenado, e não esperava o que mais importante ia acontecer naquele momento. E a gente vê, o anjo aparece para ele e revela o milagre.
E o anjo fala: calma, você está muito nervoso. Porque na cultura judaica, quando se recebia uma visita de um anjo, até hoje, se a gente vê um anjo a olho nu, é um negócio muito doido. E naquela época, quando se recebia um anjo, se tinha uma compostura muito maior. Porque seres celestiais apareceram era uma coisa muito grandiosa para aquele que estava recebendo. E quando ele recebe a visita do anjo, ele começa a tremer, ele começa a ficar com medo. Ele fala: cara, qual que é a próxima? Cara, o que vai acontecer dessa vez? Tem um anjo aqui na minha frente, perto do Santíssimo. Será que eu vou morrer agora? Agora é hora de morrer. E ele fala: calma, senta, toma uma água com açúcar, que eu venho trazer notícia de Deus para você. E ele, depois que ele acalma o velho, que o velho tá respirando, ele fala: ó, eu tenho uma revelação do Senhor para você. E nós vemos que agora ele tem uma promessa de Deus. Agora o anjo aparece para ele, tem uma promessa de Deus. E quando nós temos uma promessa de Deus, irmãos, a gente não sabe para que caminho vai, a gente não sabe para onde a gente vai chegar. O Senhor, Deus promete algo para a gente fica pensando agora como que vai ser, e agora veio essa mulher, me deu essa profecia, agora eu tenho esse caminho para seguir, para onde eu faço? E será que isso é de Deus? Claro que ali ele estava numa situação que tinha um anjo falando com ele, dentro do altar, era uma coisa muito diferente. Mas olha os pontos que ele dá para ele, para a promessa dele. Ele fala para ele: ó, essa promessa sua, esse seu filho, que você vai ficar, que sua esposa vai ficar grávida, né? Como se diz hoje no termo, né? Que vocês vão ficar gravidinhos agora, né? Agora não é só a mulher que fica grávida, é o homem e a mulher, né? O natalino também está gravidinho, né? Vou perdoar. Vou perdoar. Então tem umas famílias aqui gravidinha. Então o anjo fala para ele, fala: Zacarias, você vai ficar gravidinho. Ai que maravilha. E qual que é a promessa desse milagre? Ele vai ser grande aos olhos do Senhor. Ele vai ser cheio do Espírito Santo antes de ter nascido. Como é que você fica cheio do Espírito Santo antes de ter nascido? A gente vê que quando Isabel encontra com Maria, João salta dentro da barriga dela. E ele já aponta que aquele é o Salvador. Outra coisa muito interessante, ele vai retornar o povo a Deus, porque ele vai ser o precursor do Messias. E o espírito dele será o espírito de Elias, com a mesma energia, com a mesma pegada que Elias pregou, com a mesma pegada que Elias trabalhou, ele vai trabalhar também. E a gente começa a fazer uma ponte entre Elias e ele. Elias era um homem que ele era separado. Elias era um homem que ele foi viver abandonado. E Elias era um homem que não negociava com o sistema. Como já foi predito aqui, João Batista era um homem perseguido, ele era o último da linhagem sacerdotal. Na época você estava fazendo uma gambiarra que tinha dois sumos sacerdotes no lugar de um. E para isso acabar, para não ter mais problema, para não ter mais alguém que viesse abdicar do espaço dele como sacerdote, João Batista precisava morrer. E esse homem era fugido. Esse homem pregava sobre um Messias que ia vir, sobre um homem que ia vir do nada, ia ser a salvação de Israel, e ninguém entendia esse homem. E um traço muito grande que ele tinha de Isaías: ele não se negociava, ele não se vendia, não tinha negócio. O que Deus tinha mandado ele caminhar, ele ia fazer. E a gente aprende algumas coisas aqui. Meu irmão, se o que Deus te prometeu, isso não é grande aos olhos do Senhor, isso não é cheio do Espírito Santo, e isso não tem o espírito de Elias, cara, sai fora. Isso aí não é de Deus. Ah, Deus me deu isso aqui, mas então eu tenho que negociar, porque eu preciso estar no meio, eu preciso estar envolvido. Então tem coisas aí da igreja que eu vou ter que deixar, tem coisas da fé que eu vou ter que abrir mão. Isso não tem espírito de Elias, isso não tem espírito de coragem, isso não tem espírito de santificação. Quando Deus te dá um caminho, quando Deus te dá uma promessa, Ele dá caminho por caminho para você. Isso aqui, se o seu sonho, meus irmãos, não tem Espírito Santo, se o seu sonho não tem santificação, se isso que Deus colocou no seu coração não tem essência de Deus, essência de santificação, essência de fé, essência de louvor, isso não é promessa de Deus. E depois que o anjo aparece
Especifica que aquilo é tão de Deus, que não é mais um só menino que vai nascer. Não é só mais uma criança que vai lá para resolver o problema deles com a sociedade. Que na época, a mulher, ela tinha duas situações. Se ela fosse estéril, ela não tinha uma boa aceitação social. Era uma mulher que se colocava como não tinha uma dádiva de Deus. E também se tivesse filha mulher. Dos males ter filha mulher. E não ter filho era muito difícil naquela situação. E eles eram sacerdotes do Senhor. Então isso não veio só para resolver o problema deles perante as pessoas. Isso não veio só para resolver o problema deles perante os homens. Isso veio trazer fé. Isso veio trazer confiança. Isso veio trazer obras maiores. Um trabalho, meus irmãos, uma formação não vem só para você comer. Uma formação não vem só para você ter um bom emprego, ter uma boa casa e um bom carro. Isso tem que ser cheio do Espírito Santo. Isso tem que ter essência de Deus. Isso não pode ser negociado. Isso tem que louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Pessoas que eu conheci, que prestou concurso, entrou na Polícia Civil, entrou em outros departamentos do Estado, estava muito bem, mas preferiu abrir mão da fé no Senhor, porque ele não podia ter o espírito de Elias naquela bênção que ele teve. Pessoas que começaram a se formar numa graduação, e esqueceram de quem o Senhor era, e esqueceram das revelações que o Senhor deu, e antes de negar o que ele aprendeu, antes dele negar teorias que faziam parte da faculdade, ele preferiu abrir mão do que manter o espírito de Elias e seguir adiante. Essa era a condição de João Batista. Ele não era só mais uma criança, ele vinha resolver o problema da nação de Israel. Que sua formação, jovem, não venha a ser mais um profissional no mercado, mas que venha a ser um profissional cheio de Deus, um profissional que não negocia, um profissional que tem o amor de Cristo, um profissional que caminha e aonde ele passa, ele deixa um bom profissionalismo, e além do bom profissionalismo, ele deixa a marca de Deus. Que o seu casamento não venha a ser mais uma situação de resolver o seu problema na sua casa, de sair da casa do seu pai, da sua mãe, mas que venha a ser uma família que more num bairro, que exalte o nome do Senhor, que você venha a ser um vizinho bênção para os que estão em volta de você, que seu filho venha a ser bênção na escola onde ele estuda, que você venha a ser um exemplo de casamento, que isso venha louvar e exaltar ao nome do Senhor e aproximar as pessoas de Deus. Tudo que nós ganhamos do Senhor tem o papel de aproximar as pessoas de Deus. Quando nós exercemos algo que isso não aproxima pessoas de Deus, cuidado, pode ser que isso não é de Deus para você. E depois de listado tudo isso que veio listado, agora Zacarias olha e fala assim, tem uma coisa, você viu minha idade? Tem uma coisa, dá uma olhada no meu RG aqui. Cara, eu tô velho, patroa também, não tá muito legal não, você não errou no Google aí não, seu navegador não deu crepe não, você não desceu no lugar errado, você tá falando, eu acho que o cara é errado. Sabe qual que é a situação, irmãos? Quando nós conhecemos muito de Deus, nós queremos começar a ensinar a Deus a fazer nas nossas vidas. Zacarias já começou a querer mostrar para o anjo que ele estava errado, que o caminho que ele veio estava muito errado, que Deus se precipitou, que Deus errou os nomes lá na hora de vir para cá, para ele voltar com a correspondência, ver se era certa, que esse e-mail veio na caixa de entrada errado, e muitas vezes nós ficamos resmungão, chato com Deus. Não é todos, mas sabe aquele velho resmungão chato? Você está aquele velho resmungão chato perante Deus. Você está aquele velho chato que quer ensinar Deus a fazer do jeito que Ele quer. Deus está mandando para você a profecia. Deus está mandando para você um caminho. E você está, não, Deus, desse jeito não dá. Como é que eu vou prestar esse concurso? Só passa os feras, só passa os top. Como é que o senhor quer eu naquele lugar? Naquele lugar só trabalha gente diferente de mim. Eu sou pobre, eu venho da pobreza, eu não sei escrever. E fica nessa chatice, sabe? Velho chato, gente que acha que conhece demais de Deus e quer ensinar a Deus a fazer milagre. Hoje tem muita gente chata querendo ensinar a Deus a fazer milagre. Recebe o que é de Deus, irmão, cai pro pau, rebenta, vamos pro mato, vamos ver que bicho que dá. Se Deus que falou, Deus prometeu, é de Deus, está chancelado, foi Deus que confirmou, bora. Põe o facão nas costas e bora na capoeira.
Agora não, vamos sentar, vamos analisar aqui se o que Deus está falando se encaixa com o que eu vivo, se encaixa com a minha realidade, se encaixa com a minha cultura. Cara, larga de ser chato. Larga de ser chato com Deus. Só, irmãos, que tem coisas que Deus precisa executar. Se você hoje abriu a mão da sua vida, se você entregou sua vida para Jesus, se você estava resmungando com Deus que precisava de um milagre igual Zacarias, agora Ele vai executar. Agora é a hora dele executar. E Ele vai tomar a medida que for para executar aquilo que está na sua vida. Se for da ordem dele, se você abriu seu coração e pediu, e agora você quer ensinar a Deus, não. O dia que você ensinar a Deus fazer e Deus fizer do jeito que você ensinou, cuidado, você está servindo o Deus errado. E o anjo fala assim, calma aí, cabra, você não está me entendendo. Deixa eu te explicar uma coisinha para você. Meu nome é Gabriel, eu sou mensageiro de Deus. Eu vim aqui te avisar que você vai ser pai e que tudo vai acontecer no tempo de Deus. Tá? Só que é o seguinte, como você é um velho resmungão chato, você acha que você sabe muito, você vai ficar quieto, você vai ficar mudo agora. E tem mais, o nome dele é João, viu? Então, até o nome você não vai nem trocar. E ele fala, você vai ficar mudo, e no tempo de tudo acontecer, você volta a falar. Estamos fechados? Lacrou? Lacrou. Então, tchau, fica com Deus. E o povo está lá preocupado com o que está acontecendo. Você sabe por quê, meu irmão? Sua família está preocupada com você? Do jeito que o povo estava preocupado com ele lá no santuário, que ele não saía para dar um sinal, todo mundo esperando ele acabar o sacrifício de adoração, e todo mundo achava que estava estranho o negócio. Você sabe por quê? Você está há tanto tempo na igreja buscando? Você sabe por que você está tanto tempo na igreja orando, correndo atrás, e a família está preocupada? Esse homem só fica dentro de igreja e nada acontece na vida dele. Esse homem só fica dentro de igreja e não vê nada diferente. Essa menina só vai para a igreja toda hora e a vida dela não muda. Sabe por quê? No tempo que você tem que receber a ordem de Deus e caminhar, você está discutindo com Deus. E a turma está lá fora esperando o que vai acontecer com sua vida. Sua mãe odiava que você ia para a balada, agora você vai para a igreja, porém sua vida não está resolvida. E aí sua mãe fica olhando e fala, é melhor ela na balada ou melhor ela na igreja? Porque das duas maneiras não resolveu, sabe por quê, irmão? Enquanto você parar de ficar resmungando com Deus, e ouvir o que Ele está te mandando, e executar a ordem, aí você vai ver que ninguém vai ficar te esperando mais. E quando Ele sai, Ele ainda dá sinal. Né? Acho que não tinha Libras naquela época não, né? Acho que não. Tinha não, né? Não tinha nada. Nem Libras o cara conseguia falar. Quando Ele se apareceu perante o povo lá, ó, não dá para falar. Sabe por que muita coisa você vai começar a ver que Deus está mudando e você não vai conseguir falar e não vai conseguir entender? Porque se abrir a boca para falar, meu irmão, vai sair só porcaria. Se você não mudar a sua mentalidade, Deus não vai abrir a cortina e revelar para você o que Ele tem que revelar. E se revelar, vai ser de um jeito que você vai ficar mudo e não vai conseguir falar aquilo que Deus tem para você. Já pensou se Zacarias briga com o anjo e sai falando lá fora? Que abobrinha não estava na cabeça desse homem para falar para aquele povo. Tive uma visão aqui, vocês chamam o SAMU, levam no hospital psiquiátrico, eu estou tendo variações. Apareceu um anjo para mim lá dentro, falando que eu vou ser pai ainda. Eu quero passar num psicólogo, eu quero passar no neurologista, eu acho que eu não estou bem. Ou ele ia sair lá fora e falar, me apareceu uma visão aí que eu acho que eu estou muito doido, eu não estou batendo coisa com coisa, a idade avançou, vou dar entrada na aposentadoria. O que será que você vai falar se o Senhor não fechar essa boca sua? E o Senhor vai fechar sua boca, eu tenho fé. Porque é mais importante o plano dele na sua vida do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você acredita, do que aquilo aonde você pode chegar. Por isso que a gente vê hoje muita gente chorando, muita gente em pranto, muita gente sem entender o que está acontecendo na vida, tudo está tão lindo para ele, mas ele ainda não está entendendo, ele ainda não consegue explicar, porque se o Senhor abrir a sua boca e deixar você falar, você vai estragar tudo aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E essa foi a questão de Zacarias. E Zacarias fica lá. E aí? E agora? Zacarias sai mudo. A turma já agendou um fono para ele, viu o que estava acontecendo.
Ele volta e vai para casa. E ele vai para casa, rapaz. E não é que a mulher fica grávida, rapaz. O homem tava cheio de Deus mesmo, rapaz. E ele engravida a mulher dele, rapaz. Que benção. Aconteceu. E agora ele senta e fica olhando. Nossa, que aconteceu de verdade. Nossa, a mulher tá grávida, cara. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer. Quando ele viu aquela mulher vomitando, passando mal, ele falou, nossa, ele pensou, né? Nossa, e agora? Agora... E diz que ele ficou 5 meses socado dentro de casa, cuidando da patroa e pensando, como Deus é benevolente com a minha vida. Como Deus é bom comigo. E o que a gente aprende aqui? Que quando a coisa começar a despontar, meu irmão, quando você olhar no edital do concurso e ver que você passou, o negócio vai ser tão manto, vai ser tão glória, que você vai parar e ficar olhando e falar, cara, Deus é bom demais, aconteceu, está resolvido, mas não vai falar ainda não. Porque pode ser que a abobrinha da dúvida pode ser maior do que a da confirmação. Então ainda você vai ficar meio no gelo ali, meio saber o que está acontecendo, porque o Senhor precisa executar um plano na sua vida. Há algo a acontecer através da sua profissão, há algo através de acontecer dentro do cargo que você vai ocupar na empresa, no departamento público, mas o Senhor não pode deixar você abrir essa boca, senão você vai continuar estragando o processo. E você vai sentar, vai ficar babando naquilo, vai ficar muito da hora. Cara, Zacarias ficou 5 meses com a mulher. Era bom, Nath, ficar assim 5 meses assistindo a Lisiane assim toda hora? Seria uma maravilha. Eu não sei, né? Eu não sei. Pode ser que seja bom, pode ser que não seja. Mas ele teve esse tempo. Ele teve esse tempo de montar o enxoval. Ele ficou 5 meses de folga, mano. Ele cumpriu a semana dele. Depois ele era o sorteio. Quando ele foi acender o incensado, ele também foi fazer o sacrifício pela expiação. Então era um sorteio uma vez na vida que o sacerdote fazia isso. Então ele fez o melhor trabalho da vida dele, teve a maior revelação da vida dele, e teve o tempo de cuidado da promessa de Deus da melhor maneira possível, porém, calado, sem falar nada. E ele vendo aquela barriga crescer, e ele queria falar com Isabel. Nossa, que barrigão da hora! O Isabel tinha que escrever o bilhetinho para ele, mandar no WhatsApp um áudio para ele saber o que ele tinha que comprar no varejão. E ele tinha que ir lá e mandar o papelzinho pro cara, ó, põe isso aqui na sacola para mim. Porque ele não podia curtir a bênção na plenitude, sabe por quê? Porque quem quer mandar em Deus fala demais. Quem quer mandar em Deus, quem fala demais, meu irmão, perde a oportunidade muitas vezes de glorificar a Deus com excelência. Você vai ficar feliz, vai ficar contente, vai cuidar de tudo do jeito que Deus colocou no seu coração, do jeito que Deus colocou na sua mente, porém calado. Meu irmão, se você entrou no caminho de duvidar de Deus, se você entrou no caminho de desacreditar da promessa de Deus e você está calado, meu irmão, continua calado que no final é benção. Você já errou lá, você já errou, irmão, você já duvidou de Deus, você já estragou tudo, agora caminha quieto. Deus já está dando, Deus já está confirmando, caminha quieto, não se aveste não, André. Que Deus tem mais para você. E agora? A profecia vem. Agora o menino nasce. E nós precisamos saber o nome desse menino agora. Vamos dar uma olhada lá. Vamos lá. No 63. Cadê? Eu vou chegar lá. Do 63 ao 64. Zacarias escreveu numa tábua, o nome dele será João, e a escolha surpreendeu a todos, e não foi a única surpresa. Zacarias recuperou a fala, tudo voltou ao normal, e ele começou a falar, louvando a Deus. Agora é a hora de pôr o nome no menino, e o nome dele é Raul. E agora? Como é que o Vanderson fala que o nome do menino é Raul, se o menino está mudo? E ele escreve numa tábua. O nome dele é João. Quando a moça do cartório fala João Batista, ele começa a falar. Olha que manto, olha que mistério. Meu irmão, quando a bênção do Senhor se concretizar na sua vida,
Quando aquilo que Deus te deu estiver no seu colo e você vai pôr nome naquilo, o Senhor vai abrir a sua boca, porque agora é a hora de só agradecer. Agora você não vai resmungar, você não vai discutir com Deus, você não vai perguntar por que mulher dá tanto trabalho na gravidez, você já estava quieto para não ter esse problema. Agora é a hora de glorificar e exaltar o nome do Senhor pelo milagre que Ele te deu. Agora é hora de só glorificar. Vai lá, assume o cargo, vai lá, põe na cadeira lá, põe a plaquinha lá no departamento que você passou no concurso, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora é hora de dar nome agora. Aqui trabalha um servo de Jeová, eu sei que é mais do manto. Agora é a hora de você fazer o que você tem que fazer. Mas agora a sua boca vai abrir para você louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. O caminho, meus irmãos, é que nós não venhamos a discutir com Deus. Porque você pode passar o processo louvando, exaltando o nome do Senhor. Aquele homem lia a história de Abraão. Aquele homem viu a história de Isaac. Aquele homem tinha todo o material, todo o conteúdo, meus irmãos, para acreditar naquela promessa e confiar. Porém, ele decidiu querer ensinar a Deus. Ele veio da nação que ele servia. O povo que caminhava, o povo que era o povo dele, nasceu da mesma situação. Meus irmãos, você já é um milagre. Meus irmãos, você já tem o milagre da salvação. O mais difícil já foi feito. Jesus morreu por você, cabra. É só santificar e ir para o céu. O que vinha agora, meu irmão, é bênção, é lucro, é milagre. O maior milagre já está pronto. Por que eu vou duvidar de um Deus que mandou o filho dele para morrer por nós? Qual que é a lógica desse trem? Me explica. Por que eu vou duvidar de um Deus que salvou o mundo, que rege tudo, que cuida de tudo, que fez o mundo existir em 7 dias e que comanda tudo? Por que eu vou duvidar desse Deus? E ele teve o mesmo passo e passou um momento calado. E que nós venhamos ser diferente, que nós venhamos receber de Deus, por mais que seja confuso, por mais que seja embaraçoso, por mais que não faça sentido, por mais que não tenha encaixe, mas vamos acreditar que Ele é um Deus que toma conta de tudo. Amém? Agora nós vamos orar. E agora quero que você coloque a sua cabeça mais baixa e que você comece a falar com o Senhor agora. E que você entenda o processo que você está. Se você, meus irmãos, ainda está recebendo de Deus e não abriu a boca, continua quieto. Que você vai ter a oportunidade de ver o processo do milagre louvando. Se você já resmungou com Deus, já quis ensinar a Deus como é que sua vida funciona, já deu a cartilha para Ele, minha vida é assim, e você agora está calado só vendo as coisas acontecer, e não pode nem interferir, porque não tem voz mais, porque é Deus que tomou o controle, continua quieto, continua buscando ao Senhor, que no momento certo, como o anjo diz, no tempo de Deus, você vai poder abrir a sua boca, sua mente vai abrir, e você vai começar a entender tudo aquilo que o Senhor tem para você. Feche seus olhos agora e vamos orar. Senhor, ó Pai, estamos na sua presença. Nós, ó Pai, aprendemos aqui, ó Pai, com Zacarias, que não adianta, ó Pai, o Senhor, nós queremos ensinar ao Senhor como é que a nossa vida funciona. Nós não temos, meu Pai, a autonomia de ensinar para o Senhor como é que a banda toca. Porém, ó Pai, o Senhor é o Senhor que faz milagres. É o Senhor, ó Pai, que opera maravilhas. É o Senhor, ó Pai, que faz tudo conforme, meu Pai, o seu querer, o seu propósito, o seu chamado. Nós te louvamos, ó Pai. Nós te agradecemos. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, meu Pai, nos ensinar a te obedecer, ó Pai. Que nós venhamos, ó Pai, aguardar nosso manual de vida que nós achamos que conhecemos as nossas vidas. E deixar o Senhor agir. E deixar, ó Pai, o Senhor, ó Pai, manifestar e fazer tudo, meu Pai, ao seu tempo, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, a cada lar, a cada família, meu Pai, que está assistindo agora. Que o Senhor, ó Pai, venha dar discernimento, dar conhecimento, preparar o coração, ó Pai, para que nós venhamos, ó Pai, acima de tudo, louvar, meu Pai, e louvar, cantar ao nome do Senhor, que é vivo e que reina. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, agora, 10h30, a gente vai ter uma outra programação por live. Nós vamos estar com o Talk X. Vai estar aqui o Dr. Douglas Oliveira. A gente vai estar falando sobre juventude e política.
como nós, jovens de 0 a 80 anos, podemos participar da política do nosso bairro, participar da política da nossa cidade, do nosso país. Então, 10h30, logo com a gente de novo aí, que a gente vai estar num bate-papo abençoado. Beijo do gordo, Deus abençoe.